Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos que estão vindo aqui no decorrer da semana. Sejam bem-vindos que vieram hoje como primeiro dia. A gente vai continuar no mesmo jeito que a gente estava fazendo dos outros dias. Agora de manhã, a gente teve uma alteração no cronograma, são as apresentações dos projetos que os alunos vêm fazendo, que é alguma coisa mais informal, e à tarde a gente tem a mesa redonda, que hoje a temática é de resíduos sólidos. Aí agora eu passo a palavra para a Evelyn e para a Luana, que vão começar. Bom dia a todos, eu sou a Evelyn, ela é a Luana, nós somos alunos aqui de mestrado do programa de pós-graduação em saneamento e ambiente. Nós somos orientados pela professora Ana Paula Bortoleto, e a gente vai falar um pouco para vocês sobre o tratamento de resíduo sólido orgânico urbano. Bom, a principal questão dos resíduos sólidos é a geração dele, a escala que é esse problema. A nossa população está crescendo, já somos 7 bilhões de habitantes, daqui a pouco 8, 9 bilhões. E o crescimento econômico, o PIB vai crescendo, classes que estavam à margem da sociedade, tentando sobreviver, agora estão conseguindo viver, adquirir os bens que a gente tem. E a consequência disso é que a produção de lixo vai aumentando, de resíduo, né? Lixo, eu falo para quem ainda não... Alguém que não conheça, resíduo sólido é a denominação técnica do termo lixo comum. E essa geração é crescente e concentrada, e cada vez está ficando mais diferente devido à quantidade de materiais. Então, é um problema que a gente precisa prevenir e controlar. Dentro desse contexto, as análises gravimétricas apontam que, em média, 50% dos resíduos são orgânicos. Só que tudo que a gente ouve falar sobre resíduos são sobre a reciclagem dos inertes, do plástico, do vidro, do metal, e pouco se fala sobre os orgânicos. E como eles representam 51% na média, nós achamos que esse é um problema que deve ser atacado, que nós temos que tratar. E não deixar do jeito que continua, porque atualmente... Pode passar. A gente tem esse quadro sobre... Não, o segundo gráfico. Atualmente, a gente tem um quadro de 58% da produção em tonelada destinado adequadamente e 42% inadequadamente. Esse adequadamente ele está englobando reciclagem, compostagem e destinação ambientalmente correta, que seria o aterro sanitário. Inadequada são os lixões e os aterros controlados. Os aterros controlados nada mais são do que um pequeno controle do lixão, não muda muita coisa. E o aterro sanitário, ele deveria ser uma destinação ambientalmente adequada para os rejeitos, para as últimas opções, e não o que a gente está fazendo atualmente, que é jogar tudo. E o que compõe o resíduo sólido orgânico são os restos de alimentos, sejam eles crus, frescos ou cozidos, e as podas. E o que é feito atualmente é que eles são destinados para os aterros sanitários junto com a maior parte dos resíduos comuns, porque a reciclagem também dos inertes é muito baixa, mal chega a 10% na melhor das hipóteses. Esse é um exemplo do aterro sanitário de São João, foi utilizado por 5 anos por metade da destinação dos resíduos de São Paulo. E aqui tem uma explicação bem simples de um aterro sanitário. Qual é a diferença do aterro sanitário para o lixão? Ele tem que ter um preparo para coletar a decomposição do resíduo orgânico, que seria o chorume, o lixiviado, e a coleta dos gases, que é principalmente o metano. Porque na decomposição do resíduo orgânico ocorre a metanogênese, quando ele está compactado e sem ar, e gera metano. E o metano é 25 vezes mais poluente que o dióxido de carbono, que a gente tanto fala sobre gases de efeito estufa. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, que é um gás muito poluente. E a gente resolveu trabalhar com tecnologias descentralizadas, porque vários motivos. Ele requer menos espaço, menor tempo de instalação, menor número de pessoas para operar, porque vai ser uma planta menor, a redução do custo para instalar, para operar e para fazer a manutenção, maior controle dos processos e otimização do transporte. O transporte é um ponto bem crítico, porque ele também está emitindo gases de efeito estufa. E muitas vezes a gente percorre distâncias muito grandes para destinar para um aterro sanitário. A gente teve uma visita técnica ao aterro de Peró, que foi construído porque a cidade de Sorocaba estava destinando seus resíduos a mais de 200 quilômetros de distância. Isso é um problema muito grande e é muito frequente. E o maior controle dos processos ele se dá porque a gente tem um maior conhecimento de toda a matéria-prima que está chegando. E também acontece, por ser uma escala descentralizada menor, um contato com o gerador e com a pessoa que está tratando, a empresa que está tratando. Então, dá para ter melhor controle de todas as etapas.
No meu caso, a pesquisa é sobre compostagem caseira ou compostagem doméstica, feita no âmbito interno da sua residência, e a da Evelyn é tecnologia de produção de biogás. O objetivo das nossas pesquisas são diferentes, mas o tema é o mesmo. Na minha pesquisa é determinar os elementos que influenciam o indivíduo a praticar a compostagem doméstica, por que uma pessoa vai fazer isso ou não. E no caso da Evelyn, é realizar a escolha da tecnologia de biogás de menor impacto ambiental, esse é um critério bem importante, para tratar o resíduo sólido orgânico dos restaurantes aqui da Unicamp, os restaurantes universitários, o RU, o RS, o RA e os demais que ela vai especificar. E determinar o local disso também, porque, como a gente falou, vai ser descentralizado, a gente quer otimizar que não haja transportes desnecessários, então essa localização também é importante. Bom, falando sobre a minha pesquisa, compostagem caseira, como que eu pretendo alcançar esse objetivo dessa interface com as pessoas? Primeiro ponto é a revisão bibliográfica, que é o ponto que eu ainda estou no primeiro semestre do meu mestrado, então eu estou fazendo muitas leituras de legislações brasileiras e internacionais sobre a temática dos resíduos, especialmente os orgânicos, e os exemplos de tratamentos que estão acontecendo lá fora. Em seguida, eu vou fazer a aplicação de questionário, vou construir o questionário e aplicar, para poder construir um modelo comportamental e fazer uma proposta de plano de gerenciamento de compostagem caseira para os municípios, para que isso tenha um efeito positivo. A compostagem caseira, como eu falei, é um tratamento de decomposição, no meu caso aeróbica, com ar, do resíduo orgânico na fonte geradora. Tá? O resultado desse tratamento é que o resíduo vai ser tratado e ele vai diminuir de volume. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, naquela decomposição, que ele perde bastante volume, ele vai gerar o chorume e os gases. O chorume que, no caso, quando a gente falou no aterro sanitário, tem que ser tratado, os gases também. E como é uma atividade, no meu caso, dentro da casa, ela entra na parte de comportamento pró-ambiental, porque depende meramente das pessoas, se elas querem fazer isso ou não. Não tem alguém fiscalizando ali o tempo todo. Então, as pessoas têm que querer fazer isso, elas têm que se sentir motivadas a fazer isso. Eu quero saber o que motiva as pessoas a fazerem isso. E na hierarquia do tratamento dos resíduos, esse slide, essa imagem ela é muito divulgada aqui no Brasil, é da Brelp. Ela põe em primeiro ponto a não geração, antes da redução, reutilização, reciclagem e tratamento. A gente, como eu falei antes, a gente foca muito no tratamento dos inertes, dos recicláveis. Pouco se fala sobre reutilização, redução e não geração, menos ainda. A compostagem caseira, ela entra na etapa de não geração, porque esse resíduo não está saindo da casa, você está tratando. E o objetivo é que você utilize o composto que você tratou em casa. Então, não é um resíduo, não está saindo. Aquela matéria-prima continua sua. E é importante ressaltar que na Política Nacional de Resíduo, ela enfatiza que o objetivo número 1 é a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, coisa que não tem ocorrido. E segundo ponto é a explicação da não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos, bem como a disposição final adequada dos rejeitos, e não o que a gente tem feito até então, que é a disposição de tudo. Bom, esse é um exemplo da União Europeia sobre compostagem caseira, que eles estimulam a população a fazer. Eu peguei o de Portugal para ficar mais fácil em português. Mas esse exemplo é um só, né? 1 metro cúbico que você precisa para fazer a compostagem caseira. Essa não é a única alternativa, existem outras. A cidade de Nova York, ela disponibiliza 4 opções de equipamentos de baixo custo para tratamento da compostagem doméstica em casa. Então, você também pode se adaptar, se você mora numa casa ou num apartamento. E esse tratamento pode ser diferente, pode ser facilitado dependendo da sua condição. Já a cidade de São Paulo fez em 2014 uma parceria com a empresa Morada da Floresta e fez uma campanha, um projeto chamado Projeto Composta São Paulo e distribuiu 2.000 composteiras. Pode passar. Só que essas composteiras, elas foram doadas, as pessoas se voluntariaram. Então, o efeito final desse projeto foi muito positivo, que é ótimo. Mas eu quero saber se todo mundo se adequaria a ele. A Morada da Floresta, ela tem diferentes composteiras, diferentes tamanhos, com diferentes andares. E a vantagem dela é que ela é muito mais prática de se trabalhar, porque a decomposição acontece com a ajuda das minhocas. As minhocas no nosso solo, né, quando a gente era criança e pegava a minhoca, ela está ali para
para melhorar a drenagem do solo e para tratar o resíduo orgânico. Ela está comendo e soltando o humus de minhoca. É um processo mais prático, porque você não precisa de um monitoramento todo dia, um controle todo dia, uma atividade todo dia. Se você for viajar, você pode deixar as minhocas na caixa por até 3 meses. Então, é uma atividade prática, você não precisa de muitos cuidados. E o resultado também é um fertilizante de alta qualidade. Por quê? Porque no caso das minhocas, você também não consegue jogar tudo. Não é todo o resíduo orgânico que vai para lá. O que pode ser um problema. Por quê? Você não pode jogar as coisas cozidas, com óleo, com muitos temperos, muitos ácidos, porque as minhocas não aguentam, são animais. Ao mesmo tempo que isso é ruim, que a gente não vai conseguir tratar todo o nosso resíduo orgânico, o que a gente trata, a gente consegue ter um composto de qualidade e utilizar bem em casa, e consegue ter um tratamento simplificado. Então, não é uma solução total, mas é uma solução bem eficiente. E é uma solução que pode te estimular a adotar outros hábitos, de uma alimentação mais saudável, ou de prevenir outros tipos de resíduo. É um efeito que dominou. Eu decidi adotar vermicompostagem no meu projeto. E o motivo foram 2. Primeiro, da facilidade, o segundo, a liberação de metano. Para cada 10 quilos de matéria-prima, na compostagem comum é emitido 1,35 kg de metano e na vermicompostagem 2,19 vezes 10 a menos 3. É uma quantidade bem diferente, bem significativa, e que me fez acreditar que a vermicompostagem ela é mais fácil e mais eficiente e melhor para o tratamento de resíduo sólido orgânico doméstico. O que eu espero dessa pesquisa é ter informações sobre o comportamento ambiental das pessoas para que elas, para desenvolver um plano de prevenção de resíduo através da compostagem caseira. E agora a Evelyn vai falar sobre a pesquisa dela. Bom, como a aluna já tinha falado anteriormente, a minha pesquisa ela visa determinar a tecnologia de menor impacto ambiental de biogás. E esse é um esquema que ele explica simplificadamente como que ocorreria esse processo. Bom, primeiro ponto é a geração dos resíduos sólidos orgânicos nos restaurantes universitários, ou seja, é a geração das sobras, são sobras de alimentos das bandejas, dos pratos, das cascas de frutas, ossos e alguns eventuais sobras que podem acontecer dentro das cozinhas desses restaurantes. Esses resíduos são armazenados e vão ser encaminhados para o biodigestor. É ali que vai acontecer a digestão anaeróbia, que é onde vai ter a ação das bactérias metanogênicas, que vão produzir o biogás, que é o principal produto. O biogás nada mais é do que uma mistura de gases, que é rica em metano e gás carbônico, e também pode ter alguns outros gases traços, como o gás sulfídrico. Esse gás é importante que haja a remoção dele, antes de poder ir para a unidade de cogeração, pois ele pode danificar os equipamentos. Então, o gás ele passa depois para um processo de dessulfurização. Aí ele é encaminhado para a unidade de cogeração, onde é gerada energia elétrica e energia térmica. No caso da minha pesquisa, a energia térmica poderia ser utilizada nas caldeiras dos restaurantes, para fazer os alimentos, e a energia elétrica poderia ser utilizada para os equipamentos internos dos restaurantes, para a iluminação e, eventualmente, se tiver sobra, de excedente de energia, poderia ser disponibilizada diretamente na rede. Bom, lá no biodigestor vai ter a matéria digerida. Essa matéria digerida ela pode ser utilizada como biofertilizante sólido e líquido, após correção de alguns parâmetros. Esses biofertilizantes podem ser utilizados aqui mesmo nas áreas verdes do campus, e ainda, se houver a necessidade, eles podem ser vendidos ou doados para ser utilizados nos jardins e em hortas. Ou seja, fecha-se o ciclo da utilização. Bom, aqui eu vou falar mais ou menos as etapas previstas no meu projeto. A primeira é a coleta de dados referente à produção dos resíduos orgânicos nos restaurantes universitários do campus de Campinas. Eu vou procurar conhecer melhor a produção diária desses resíduos em cada uma das unidades, a forma de armazenamento e descarte, entre outros dados que forem necessários para o estudo. A gente sabe que tem uma população flutuante aqui no campus de em torno de 40 mil pessoas, sendo que são produzidas diariamente em torno de 10 mil refeições. Que no total, eles vão totalizar 2 milhões de refeições servidas no ano. Isso está levando em conta a geração no restaurante administrativo, no restaurante da Saturnino, no restaurante universitário, no restaurante do Hospital de Clínicas e as demais unidades que recebem refeições preparadas pelo RU, por exemplo, o CPQBA e o Cotuca. Bom, são geradas em torno de 40 toneladas de resíduos por ano, mesmo tendo políticas de
de redução, de diminuição do desperdício desses alimentos que são promovidos pela administração dos restaurantes, ou como o Trote da Cidadania também, que tem programas, ainda assim a quantidade de resíduo é muito grande. Então, só por isso a gente consegue justificar a utilização da tecnologia de biogás como uma alternativa para tratar todos esses resíduos que, no momento, estão sendo destinados para o aterro sanitário. Bom, a segunda etapa é a que eu estou realizando no momento, que é o estudo acerca das tecnologias descentralizadas de biogás. Eu estou tentando conhecer melhor todas as tecnologias que tem no mercado atualmente, entender um pouco das vantagens e desvantagens de cada uma delas. Bom, a gente sabe que o uso da tecnologia descentralizada já é difundida em outros países do mundo, principalmente nos países europeus e asiáticos. O biogás ele já é usado desde muito tempo atrás. Cerca de 100 anos antes de Cristo já era usado na Síria e na Pérsia para aquecimento de água de banho. Mas ele só foi começar a ser usado de forma tecnológica em 1859, lá na Índia, em Bombaim. Aí que eles começaram a usar de forma tecnológica. Aqui é um exemplo de um biodigestor modelo indiano, de escala doméstica. Esse outro é também na escala doméstica, só que é um modelo mais compacto, que chama ART, também é muito usado lá na Índia. Esse daqui é um biodigestor, já é um sistema de uma escala um pouco maior. Ele comporta o tratamento de resíduos orgânicos de uma população em torno de 10 a 15 mil habitantes, chama Eucolino. E esse último é um de média escala. Ele é um sistema que foi implantado lá no parque do Magic Kingdom, na Disney, e trata os resíduos de todos os restaurantes que tem dentro do parque. Bom, e no Brasil, como que está essa situação? O biogás ainda não é muito utilizado. De acordo com os dados aí publicados pela IEA, aqui no Brasil tem apenas 22 usinas de biogás que estão efetivamente conectadas à rede elétrica. A maioria está nas propriedades agrícolas, aterros sanitários e algumas estações de tratamento de esgoto. No entanto, tem muitos projetos em fase de planejamento e implantação. Aí dá para citar o Programa Paulista de Aproveitamento Energético do Biogás a partir de biomassa da vinhaça e de outras biomassas, que começou em 2009. Tem a CI Biogás, que é o Centro Internacional de Biogás, que está lá no Parque Tecnológico de Itaipu. A Associação Nacional do Biogás, que é o ABiogás, e também o ProBiogás, que é uma parceria entre o governo alemão e o governo brasileiro para disseminar o uso de biogás aqui no Brasil. Todas elas começaram em 2013. Bom, aqui é um exemplo de uma plataforma de metanização de resíduos orgânicos, a PEMETAR. Ela fica lá na Universidade Federal de Minas. E é um projeto piloto que eu tive a oportunidade de visitar no semestre passado. Eles estão conseguindo tratar parte dos resíduos produzidos em um dos restaurantes universitários de lá do campus da Pampulha. Basicamente, como que é o funcionamento? Os resíduos chegam ali, aqui no canto, estou sem um negócio para apontar, mas os resíduos chegam e vão para a unidade de triagem. Lá é separada a fração, os inertes da fração orgânica. Os inertes são já destinados para coleta comum. E a parte orgânica, ela é triturada e adicionado água, onde ela vai para um tanque de alimentação. Nesse tanque de alimentação, o substrato ele tem uma certa mistura, ele é bombeado e é mandado para o reator de metanização, onde ocorre o processo de digestão anaeróbia. Ali é produzido o biogás. Esse biogás vai ser encaminhado por aquela tubulação até a parte dos dessulfurizadores, para remover o gás sulfídrico, e ele é encaminhado para a unidade de cogeração, que no caso deles é um motor de combustão interna, que gera energia elétrica e térmica. A energia elétrica futuramente vai ser disponibilizada na rede. Eles ainda estão vendo como que vai fazer esse processo, o processo de negociação com a CEMIG. E a parte térmica, da energia térmica, vai voltar para o sistema. Continuando ali, a parte digerida que está no reator de metanização, ele vai passar para um segundo reator, um reator UASB, e dali vai ser encaminhado para um sistema de separação da fração sólida e líquida, que nada mais é do que são peneiras para separar as duas frações. A fração seca vai para a fração sólida vai para um secador térmico. É nesse secador que vai utilizar a energia que está vindo lá da cogeração. E a parte líquida vai para um outro sistema de pós-tratamento do efluente, que é uma técnica. Eles ainda não decidiram muito bem qual é o sistema que eles vão adotar, então essa etapa ainda não foi feita. Mas a ideia é que, depois de
tratado esse efluente ele retorne no sistema e vá fazer uma retroalimentação do biodigestor, ou seja, o ciclo fica fechado. Outra coisa interessante que eles adotaram lá é que o aquecimento do biodigestor é feito por uma água de circulação através de placas solares que ficam ali em cima do laboratório e da unidade de triagem. Bom, a próxima etapa, então, do meu trabalho é a aplicação da avaliação do ciclo de vida, que ele vai contabilizar todos os impactos ambientais de cada das tecnologias. A unidade funcional do estudo é 1 quilo de resíduo sólido orgânico que vem dos restaurantes universitários aqui da Unicamp, e vai ser feita a composição de 10 cenários que vão variar entre 3 tecnologias selecionadas, os possíveis usos da energia térmica, elétrica ou as duas, e o tipo de água que vai ser usado no processo, se é uma água de reuso, a água de rede ou, eventualmente, até o uso de efluente. Aqui também vale destacar que desses 10 cenários está incluído o status quo, que é como está sendo feito o gerenciamento no momento, que está sendo encaminhado diretamente para o aterro sanitário. Bom, terminada essa etapa, a gente parte para a aplicação da MCDA, que é a avaliação multicritério de apoio à decisão. Ele vai usar os resultados feitos da ACV para a parte dos critérios ambientais e vai analisar também os aspectos técnicos e socioeconômicos desses cenários. Nessa etapa é muito importante a participação de todos os atores sociais envolvidos, ou seja, a prefeitura do campus, a administração dos restaurantes, que são os decisores, os usuários, os funcionários e toda a comunidade universitária aqui do campus. É importante a participação deles, pois é essa conversa a partir de questionários e entrevistas que vai permitir com que defina melhor os parâmetros e avalie melhor cada um desses critérios. Bom, feito tudo isso, vai ter a parte da indicação da tecnologia de melhor compromisso para ser implantada aqui no campus, além de determinar também a localização. Eu falo que é de melhor compromisso porque a gente nunca consegue dizer qual que vai ser a melhor, porque nem sempre a gente vai conseguir contabilizar todos os parâmetros que podem influenciar, né, em ver se essa tecnologia de fato vai conseguir ser implantada e vai ser eficiente aqui ou não. Bom, o que se espera? Em resumo, é poder estudar a integração dessas duas metodologias, a ACV e a MCDA, como uma ferramenta de planejamento para escolher essas tecnologias descentralizadas de biogás para tratamento de resíduos sólidos orgânicos e, de uma forma mais geral, a gente espera que tanto a minha pesquisa quanto a da Luana, que a gente possa fornecer resultados para que os tomadores de decisão consigam desenvolver novos projetos de prevenção e também de tratamento dos resíduos sólidos orgânicos aqui no Brasil. Bom, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer a apresentação. Alguém tem alguma pergunta, questionamento? Bom dia a todos. A minha pergunta vai para a Luana. O projeto é bonito, é interessante. A prefeitura vai ter um ganho econômico, menos resíduos vão para o aterro, certo? Só que eu acho que a gente tem que discutir também um pouco a lei. A lei e o incentivo ao cidadão para ele poder fazer a compostagem na casa dele. Você prevê alguma coisa disso? Seu projeto, você pode mostrar algum incentivo, propor alguma coisa sobre isso? Porque o cidadão ele vai ganhar o composto, ele vai ganhar, o meio ambiente ganha, só que, além disso, será que ele não pode ter uma redução de imposto, alguma outra coisa? Muito obrigado. Muito legal a sua pergunta. Então, que nem eu disse, é uma categoria de comportamento pró-ambiental. Isso depende muito da pessoa querer fazer isso ou não. E eu acredito sim que os estímulos do governo devem influenciar. Aqui no Brasil ainda a gente não paga uma taxa específica de lixo, de resíduo, de tratamento, de coleta, nem nada. Mas no exterior isso é bem comum e isso está sendo ampliado. Os diferentes tipos de cobrança, os diferentes tipos de coleta. Eu não estou entrando a fundo na parte de taxa e tributos de coleta de resíduo, porque senão seria mais uma outra pesquisa. Mas eu acho que quando a gente pensa na prevenção de resíduo, a gente quer diminuir a geração. Se isso em breve, não sei daqui a quanto tempo, se tornar uma prática de cobrança de resíduo, seja ele separado ou todo em conjunto, se você já tem o hábito da prevenção, você tem o benefício de não estar tendo que pagar isso. Não acho que vai ter um incentivo de retornar pagamento, mas talvez evitar uma taxa.
Zé. Olá, bom dia. Bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar, né, o evento. Eu não tive a oportunidade de falar isso na segunda-feira, mas vou fazê-lo agora, porque, além da pesquisa, traz ações práticas, que é algo que eu, como também pertencente à universidade, sempre cobrei. Você colocou aqui na sua apresentação o que motiva as pessoas, né? O que motiva as pessoas, além da lei que o colega ali colocou, assim, que prazer teria as pessoas em se envolver em ações, né, de compostagem, de redução de resíduos, de reciclagem, etc. e tal. Eu sempre cobrei que a universidade que é uma pequena cidade dentro de uma grande cidade, realmente apresentasse, né, visualmente ações que possam trazer um resultado, e por isso creio que as duas pesquisas aí, né, estejam num bom alinhamento para trazer essas respostas. Parabéns aí pela apresentação de vocês. Obrigada, Zé. Então, sobre comportamento, a questão isso se dá no âmbito doméstico, né? Atualmente, com os recicláveis, por exemplo, vocês devem sentir isso na pele. Eu espero, todo mundo aqui está no debate de resíduos, que às vezes a gente separa os nossos resíduos para reciclagem, o nosso plástico, a nossa latinha, a gente chega na casa de alguém, está num churrasco, pergunta onde eu jogo essa latinha. Ah, joga aí tudo junto. Isso ainda é muito comum. Tem muita gente que faz de qualquer jeito, que joga de qualquer jeito, que não está se importando. E por que essas pessoas não se importam? Será que elas não têm informação? Eu acho que não, porque eu tenho grandes colegas que fizeram intercâmbio na Alemanha, eram obrigados a fazer isso lá, tinham um retorno, e chegam aqui no Brasil e não querem fazer, e jogam tudo junto e vai tudo para aterro sanitário. Tem algumas pessoas que, se você tem o seu esposo, marido, filhos, que te estimulam em casa a fazer a reciclagem, você, tá, então já que meu filho quer, já que minha mãe quer, eu vou fazer. Tem gente que, já que eu estou na faculdade, está todo mundo vendo, está em público, eu vou fazer isso. Mas se eu estou sozinho, no carro, ninguém está vendo, joga para fora. Então, esse comportamento é exatamente isso. Se isso é interno, se isso é motivado pelas pessoas que estão ao seu redor, pelo ambiente que você está, ou o quê? Como que a gente vai motivar? Porque as pessoas já têm informação da reciclagem e não praticam. E tem a questão da frustração pessoal também, né? Eu venho de uma cidade, São Bernardo, que lá não tem coleta seletiva. Então, acaba que você, por mais que você separe da sua residência, o lixeiro vem, junta tudo e vai mandar para o aterro. Então, acaba que você fica ali, gente, eu sou da área ambiental, minha família, eu estou aqui separando tudo bonitinho, mas vem a pessoa que vai recolher e junta tudo. Então, acho que tem essa questão também de que tem que ter... É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, da nossa residência, com certeza, mas tem que ter algo além também, né? Tem que a parte de gestão pública e tudo mais também tem que funcionar, né? Sim, por isso que a reciclagem ela precisa de um incentivo político, uma obrigatoriedade muito grande, porque não adianta se no mesmo bairro, na mesma rua, passa na minha casa a coleta seletiva e não passa na sua. Daí você vai ter o hábito de não separar e no dia que você chegar na minha casa você não vai separar. Então isso é um problema assim, muito frequente. Em São Paulo, meu TCC foi sobre as tipologias de coleta. Só que a gente tem uma outra opção. Se a gente realmente quer reciclar, quer fazer a coisa correta, a gente pode fazer sim. Tem um monte de ecoponto, tem um monte de PEV. E normalmente isso está sendo encaminhado adequadamente. Eu nunca ouvi nenhum relato de problema sobre isso, então eu acredito que levar até o Pão de Açúcar, que é um PEV, que tem a 2 quarteirões da minha casa, isso vai ser destinado para uma cooperativa para reciclagem. Na porta da minha casa, aqui em Barão, a Nova, não passa a coleta seletiva. E eu pego os meus resíduos e levo até o Pão de Açúcar. São Bernardo, o cenário é um pouquinho diferente. Não posso dizer. Mas é um problema sim, porque não é uniformizado. Alguém mais tem alguma pergunta? Temos 2 perguntas da Cíntia, que participou online durante a semana toda. Ela está perguntando para você, Luana, se você já selecionou o público-alvo para a aplicação do questionário e, se sim, qual é o fundamento dessa escolha? O meu público-alvo vai ser aqui em Campinas, especificamente, provavelmente vai ser em Barão Geraldo, porque daí eu posso ter um controle melhor, eu conheço o ambiente, eu consigo ter um contato maior com as pessoas, uma interação, se eu precisar em alguma etapa ter uma interface de entrevista. Então é complicado eu querer abranger a cidade de Campinas toda, eu adoraria,
mas eu não sei se vai ser possível ainda nessa etapa, acho que eu vou ficar em Barão Geraldo mesmo. E aí ela fez uma segunda pergunta, que seriam para vocês duas, que, na opinião de vocês, quais seriam as contribuições do trabalho no âmbito de estratégia da gestão de resíduos sólidos e o que vocês acham que a Política Nacional de Resíduos Sólidos contribui ou atrapalha na problemática do trabalho de vocês? Ótimo. No âmbito de políticas públicas, o que a gente falou é exatamente isso. O nosso objetivo é tentar auxiliar os tomadores de decisão, né? No caso da Evelyn, do biogás ser descentralizado, porque às vezes a gente constrói uma planta enorme, adapta tudo. O Zoológico de São Paulo fez uma planta de biogás para tratamento dos resíduos, mudou a frota de ônibus, fez um super investimento e teve problemas lá dentro, tiveram que desativar e fazer um pátio de compostagem, porque era uma escala grande. Então, a escala descentralizada, a gente talvez consiga ter um maior controle, e esse é o nosso objetivo também. E no meu caso, entendendo o comportamento ambiental, entendendo como que eu posso convencer as pessoas a terem essa atitude. Por exemplo, atualmente, por eu estar falando sobre isso, muitos amigos têm me procurado, pedindo composteira, como que eu faço, tem gente que está me pedindo minhoca, e é muito legal ver que isso está sendo disseminado, né? Vira e mexe no Facebook, aparece alguma cidade que fez um projeto, eu divulgo. Eu acho que é um movimento que está crescendo, mas é claro que precisa das políticas públicas para ajudar. Bom dia. Parabéns às duas pelos trabalhos. Eu estou com uma dúvida com relação à compostagem caseira, que obviamente vai gerar o lixiviado, né? Também o biogás, mas minha preocupação é o lixiviado. O que eu faço com esse lixiviado? Jogo no esgoto? Porque, né, obviamente, que ele não vou pôr na minha hortinha, né? O que seria do lixiviado, por favor? Obrigada. Então, o lixiviado ele é bem concentrado, tanto que ele é bem preto, parece quase uma Coca-Cola. E a gente tem que diluir ele numa proporção de 1:10. E daí, a partir do momento que ele está diluído, a gente pode usar na rega de plantas, rega de jardim, porque ele vai estar um pouco mais fraco. Se a gente jogar ele concentrado, ele é muito forte, ele vai queimar, ele vai nitrogenar demais as plantas, então ele tem que ser diluído. Se você não tem horta, não tem como usar, na pior das hipóteses, você joga no esgoto. Mas o ideal é você utilizar em casa da mesma forma que o composto. Tem muita gente que me pergunta assim, mas eu moro no apartamento, eu não tenho espaço para ter uma horta. Na pior dos cenários, assim, uma caixa desse tamanho, o volume se reduz, né? Quando está todo cheio, fica 1/4, às vezes 1/5 a geração de adubo, é pouco, demora. Se você não tem no seu apartamento, no seu prédio, provavelmente tem alguma planta, no seu bairro tem, na sua escola, no seu trabalho, ou algum colega tem horta. Isso, ao mesmo tempo que as pessoas me perguntam como se fosse um problema, as pessoas que praticam não apontam isso como um problema. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Algum questionamento? Evelyn, sobre a universidade, você tem algum incentivo da reitoria, além da nossa, aqui no nosso instituto que é ambiental, a reitoria se propôs, está ajudando, como está esse diálogo com a reitoria? Porque a gente tem um departamento de meio ambiente, que não é meio ambiente, assim, mas sobre isso. Olha, eu ainda, como eu tinha falado antes, eu ainda estou na etapa de revisão bibliográfica, então ainda não comecei a aplicar efetivamente a análise de ciclo de vida, nem a avaliação multicritério, mas eu espero que é necessário ter esse contato e esse incentivo por parte deles, porque se eu não tiver essa contrapartida, meu projeto não vai sair disso. Então, eu já estou fazendo alguns contatos com o pessoal da administração do restaurante, eles estão sendo bem legais, no que eles estão podendo ajudar, eles estão me passando informação, mas eu espero, sim, que tenha maior participação ativa, tanto da administração quanto da prefeitura do campus. Sim. Eu vou acrescentar aqui, Evelyn, que dentro da universidade existe um novo órgão chamado GGUS. Eu não sei se você tem conhecimento, ou talvez a professora, sua orientadora. Mas acho que seria viável até, né, ajudando a responder a pergunta do colega, que nas partes que você possa estar divulgando, trazer esse pessoal, porque existe um plano que já está em andamento,
que vai ser apresentado na próxima Semana do Meio Ambiente, de todas as ações que a universidade, seja ações individuais ou de pesquisa que possa ser divulgada, estejam fazendo com relação à universidade sustentável. E está dentro do plano de 50 anos também. Então, eu creio que esse órgão que também está atrelado ao DMA, que é o Departamento de Meio Ambiente, possa talvez buscar algum suporte, alguma coisa que você possa precisar aí durante a sua pesquisa. Só lembrando que no último domingo, dia 18, houve a sexta volta da universidade, com mais de 3.000 pessoas, acho que uns 1.700 atletas, vamos assim dizer, atletas participando, e o caráter desse evento não era tanta competição de pessoas, mas uma vivência harmoniosa entre as pessoas e o equilíbrio ambiental. Tanto é que o projeto Recicle recolheu, através do DMA, todos os copos plásticos gerados nessa corrida e vai fazer o ciclo de vida dessa matéria-prima e será transformado depois em itens de brindes para o próximo evento. Nesse mês, a universidade também adquiriu em vários eventos mais de 10.000 canetas sustentáveis produzidas com resíduos gerados aqui em alguns órgãos. Então, a universidade é grande, existem várias iniciativas e às vezes a gente não tem conhecimento de todas, mas é possível buscar talvez alguma parceria aí, algo que possa te ajudar. Assim, não, sem dúvida. Eu acho que vai ser muito importante ter essa parceria, só que ainda estou numa fase anterior, Mais para frente, com certeza, vai ser muito necessário até ter essa comunicação com esses outros grupos, Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? A gente vai, então, parabéns para vocês. Como eu disse, a gente fez uma alteração no cronograma e agora a gente vai para o coffee break e depois a gente retorna com as demais apresentações.